Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para conversar com você a respeito da sua vida, aqueles momentos que você tem passado, no qual você pensa assim: se eu tivesse alguém para conversar comigo, seria tão bom. Se eu tivesse alguém para caminhar junto comigo, lado a lado, seria maravilhoso, seria tudo mais fácil. Eu quero te dizer que você já tem essa pessoa junto com você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está aí ouvindo as suas orações, ele está junto com você. O problema, irmãos, é que nós muitas vezes nos afastamos dele. Nós muitas vezes não damos ouvido ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Por isso eu estou aqui hoje para te trazer uma palavra que vai ser um bálsamo no seu coração. Amém? Eu sei que você tem passado por um deserto e muitas vezes você perde a força. E eu quero contar aqui um testemunho meu de algo que aconteceu comigo quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Não foi fácil, eu enfrentei muitas batalhas, mas principalmente a batalha espiritual. E eu quero te mostrar como Deus me libertou e assim também Deus vai te trazer a vitória. Ele vai sempre te dar a vitória. Basta que você ande na presença dele. E eu vou te mostrar que para andar na presença do Senhor, você não tem que ser perfeito. Você não tem que ser aquela pessoa que é impecável. Isso não existe, irmãos. Nós precisamos tirar toda a máscara, toda essa ideia de santidade extrema que nenhum ser humano consegue atingir. Porque eu vejo que um dos maiores perigos do ser humano é o orgulho espiritual. Jesus, ele foi totalmente contra isso, contra os religiosos da época que se achavam muito melhores do que as outras pessoas, simplesmente porque eles conseguiam cumprir muitas regras. Eles jejuavam 3 vezes por semana, eles sempre estavam no templo aos sábados, eles davam esmolas, davam dízimo, eram pessoas exemplares exteriormente, mas o coração deles era sujo, o coração deles tinha maldade, e a maior maldade deles, sabe qual era? Era o orgulho espiritual. Eles não achavam aquela necessidade de se arrepender dos seus pecados. Eles não reconheciam que eles eram pequenos e que precisavam da graça e da misericórdia do Senhor. E é justamente por causa disso que eles não reconheceram Jesus. E foi por esse motivo que Jesus disse: eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então quem é a pessoa sã? É aquela pessoa que ela é suja. Ela, na verdade, ela é muito doente, mas ela pensa que ela não precisa de remédio, ela não precisa ser curada. E nós, irmãos, que estamos aqui hoje, eu quero muito hoje orar nesse sentido, para nos humilharmos na presença do Senhor. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso, e Jesus disse que certa vez ele foi ao templo orar e ele ficou bem no meio do templo, orando em voz alta para que todos vissem o quanto ele era uma pessoa espiritual, uma pessoa abençoada. Mas então Jesus falou sobre o cobrador de impostos, que naquela época era considerado o pecador da pior classe, porque eles eram corruptos. Aqueles que trabalhavam para o governo romano, eles extorquiam as pessoas. E então esse cobrador de impostos, ele chegou diante do templo. E a Bíblia conta que ele não teve coragem de entrar lá dentro. Pelo contrário, ele ficou cabisbaixo, ele abaixou a cabeça e ele falava, batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou digno, não sou merecedor. Eu mereço, na verdade, a condenação, mas Senhor, eu estou aqui te pedindo perdão. E aí, então Jesus diz que este homem, ele recebeu o favor de Deus, o perdão, a graça e a misericórdia. Mas aquele outro homem, apesar de fazer tudo certinho, tudo perfeitinho, ele não foi aceito. Então Jesus estava querendo dizer: olha, não é a quantidade de regras que você segue, não é a perfeição, a nota que você tira diante de Deus. Porque Jesus disse: todos são pecadores, todos estão mortos espiritualmente e precisam nascer de novo. Então, irmãos, o mérito não é nossa, a honra e a glória pertencem somente a Cristo, porque Ele venceu a morte por nós. Ele entregou o seu corpo castigado, humilhado. Jesus foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos, justamente porque você merecia essa condenação, mas ele assumiu o seu lugar. Você era como Barrabás. Naquele momento que Jesus morreu no lugar de Barrabás, Barrabás representava a humanidade, eu e você.
mas Jesus derramou o seu sangue e hoje nós podemos, irmãos, nós temos o privilégio de ter comunhão com o Senhor, amém? De podermos entrar na presença do Senhor com ousadia, sabendo que não depende de nós, mas foi Jesus quem conquistou essa bênção, esse privilégio, amém? Então eu vou ler um simples versículo, depois eu vou trazer uma breve explicação do que aconteceu comigo mesmo e nós vamos orar, tá bom? Antes eu peço que você se inscreva no meu canal, é muito rapidinho, vamos lá, clica no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você clique no sininho e clique depois na opção todas, tá bom? Assim você vai receber no seu celular as próximas notificações e eu quero te ajudar a entender a Bíblia, a ter comunhão com Deus de uma maneira simples, tá certo? Então vamos lá, eu quero ler com você um versículo que está no Salmo 40, o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que o salmista Davi disse: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? Irmãos, esse versículo para mim tem um significado muito profundo. Eu me lembro quando eu me converti no ano de 2002, foi através de um primo que falou de Deus para mim e assim que eu comecei a buscar ao Senhor e eu me arrependi dos meus pecados, eu não imaginava que o inimigo iria se levantar fortemente contra mim. Eu me lembro, irmãos, que me deu uma preguiça muito grande. Eu fiquei uma semana sem querer sair do quarto. Eu não sei explicar até hoje exatamente o que aconteceu, mas me deu um cansaço que eu não soube explicar de onde veio aquilo. Hoje, analisando o meu passado, eu vejo que o inimigo queria me derrubar. Porque o inimigo sabe, quando você está no deserto, é como se ele colocasse no deserto ali um sofá bem confortável para você nunca sair do deserto. Irmãos, eu passei por tudo aquilo e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não tinha o conhecimento da Bíblia, a única coisa que eu tinha era a fé em Jesus. Era a única coisa no qual eu me agarrava. Irmãos, a minha mãe começou a ficar preocupada, eu não queria sair de casa, eu fiquei muito cansado. Mas aí eu fiquei sabendo que naquele fim de semana iria um ministério de louvor lá na minha cidade. Esse ministério de louvor chamava Getsemane, era da igreja Getsemane, lá em Belo Horizonte. E eu pensei, eu não posso perder, eu preciso lá receber uma palavra, cantar louvores com os meus irmãos, eu preciso voltar para a igreja. Eu tinha me convertido, irmãos, há 10 dias atrás, recentemente. E foi então que eu tomei uma decisão de fé. E eu pensei, eu não vou ficar aqui nessa cama para sempre. Eu não vou ficar nesse desânimo, nessa preguiça, nesse marasmo. Não, eu vou neste evento. Irmãos, quando eu cheguei neste evento, estava já começando os louvores. E então o ministro de louvor começou a falar palavras que vieram diretamente no meu coração. E ele começou a dizer, você que muitas vezes se sente cansado, é como se um peso nas suas costas não deixasse você avançar. Eu quero te dizer, Jesus vai te libertar hoje, abra o seu coração. E aí, irmãos, naquele momento Deus foi me renovando, eu comecei a orar, comecei a agradecer a Deus e quando eu menos percebi, irmãos, eu já estava liberto daquele peso que veio sobre mim, sabe? Hoje eu entendo que o diabo estava furioso, o inferno estava se levantando porque ele sabia que através de mim, a minha família poderia ser tocada, os meus amigos ouviriam falar de Deus, eu iria um dia pregar na internet para tanta gente. O diabo não sabe tudo o que Deus vai fazer, mas ele prevê, entende? O diabo, ele não sabe, por exemplo, o que tem na sua mente, mas ele consegue perceber pelas suas reações, a maneira como você reage a uma tentação, ele consegue perceber aquilo que é a cobiça do seu coração e com isso ele vai colocando pratos na sua frente. Então, o diabo não sabe de muita coisa, mas ele consegue prever. E o diabo sabia, aliás, ele previa que Deus poderia fazer algo na minha vida, porque o meu coração estava quebrantado. Amém? E o próprio Jesus disse que quando a semente cai num terreno fértil, essa semente produz a 30, 60, a 100 por 1. Ou seja, através de uma única semente do Evangelho que brotar na sua vida, muitas e muitas vidas podem ser alcançadas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, aqui eu falei sobre Davi. Davi, ele falou o seguinte, olha, eu esperei confiantemente pelo Senhor. Na outra versão da Bíblia diz assim, eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E não somente isso, ele disse assim, ó,
Ele me tirou de um poço de perdição, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Irmãos, Deus fez isso comigo. Eu estava no fundo do poço. Eu achava que não tinha saída mais, não tinha mais o que ser feito, eu não tinha mais vontade nenhuma de viver. Mas Jesus me tirou de lá. Ele ouviu o meu clamor. Da mesma forma, eu estou aqui para te dizer, Ele está ouvindo as suas orações. Amém? Deus está contigo. Ele não vai largar a mão, Ele não vai te soltar, Ele não vai desgrudar de você. Mas para isso você tem que o quê? Clamar a Ele por socorro. É isso que está escrito aqui, foi o que Davi fez. Então, quando ele clamou por socorro, Deus se inclinou e ouviu o seu grito de lamento, de desespero muitas vezes. E aí, irmãos, Deus me colocou numa rocha firme. A partir daquele dia, eu já conseguia caminhar, eu já conseguia fazer a vontade de Deus, e eu comecei a me unir em grupos de oração. E aonde tinha um culto numa igreja na minha cidade, eu comecei a frequentar. Eu estava sedento, faminto pelas coisas de Deus. Irmãos, várias foram as tentativas do inimigo de me tirar desse caminho. Até hoje ele vem tentando, mas a cada dia Deus vem dando a vitória. Amém? Então não importa a situação que você esteja hoje, Jesus ele quer te tirar do fundo do poço. E como eu disse no começo da mensagem, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as qualidades de um cristão. Você só precisa estar junto com Jesus e Ele vai mudando o seu coração dia após dia. Amém? É o processo da santificação. Não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo instantâneo. A conversão, a salvação é instantânea, certo? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é salvo no mesmo momento. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Ou seja, não vai entrar mais em juízo, você agora já está salvo. Amém? Glória a Deus. Se você partir hoje e estiver com Jesus, você já está salvo. Mas se você não estiver com Cristo, infelizmente você não será salvo. Você precisa do Senhor. Arrependa dos seus pecados, volte-se para Ele, tá certo? E você que está afastado, não fique longe mais do Senhor. Eu sei que você sente aquela culpa, aquele sentimento tão ruim, de desespero muitas vezes quando você peca, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus, Ele te purifica e Ele te protege do inimigo. Amém? Não importa se você abriu alguma brecha, Jesus vai fechar hoje com o sangue dele, porque Ele não veio para os puros, Ele veio para os pecadores e trazê-los ao arrependimento. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Eu sei que Deus falou contigo, então escreva aqui nos comentários para incentivar outras pessoas a ouvirem a mensagem e a oração que eu vou fazer agora, tá bom? Escreva aqui, Deus acabou de falar comigo agora. Aleluia, louvado seja Deus. Então agora eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua casa. Principalmente, hoje eu quero orar de forma específica para você que se sente cansado, para você que se sente sobrecarregado pelos problemas e principalmente para você que não consegue. Você já falou várias vezes, eu vou desistir, eu não consigo ser esse cristão, essa cristã que eu gostaria, eu não consigo atingir aquele nível espiritual. Eu quero orar especificamente por você, para que Jesus te dê força e que você possa encontrar força na palavra do Senhor para persistir, porque não é fácil. Reconstruir, irmãos, a nossa vida não é fácil. Você lembra de Neemias? Neemias decidiu reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas e o seu povo estava sendo humilhado. Mas, irmãos, aquele homem sofreu muito. O inimigo se levantou, ele tentou usar pessoas de dentro do grupo para enfraquecer. Mas Deus deu a vitória. E o próprio Neemias disse, irmãos, não vamos nos entristecer, porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Amém? Neemias capítulo 8, ele disse, a alegria que vem do alto, que vem de Deus, é o que nos dá força. Vamos nos encorajar no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na tua santa e maravilhosa presença. Ó Senhor, eu estou aqui reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo que sem ti eu nada sou, Senhor. Eu tenho muitos defeitos, eu tenho tantas áreas ainda a melhorar. Mas, Senhor, eu estou aqui me submetendo à tua presença, à tua vontade, e eu estou aqui reconhecendo os meus pecados. Estou aqui, Senhor, te pedindo perdão pelas minhas falhas. E eu creio, Senhor, que o sangue de Jesus,
está me purificando neste momento e me guardando do maligno. Neste momento eu oro por esta pessoa, Pai, que se sente exatamente assim. Essa pessoa chegou aqui cansada, ela está atribulada, ela não tem força para viver uma vida plena de santidade, mas ela está aqui reconhecendo suas falhas. Eu creio que o Senhor está com ela não somente na força e na fé, mas também na fraqueza. Jesus, estende a tua mão agora, assim como o Senhor estendeu para Pedro quando ele começou a se afogar diante da tempestade. Ó Senhor, eu consigo enxergar aqui no meu espírito que muitas pessoas estão se afogando nos problemas. Os problemas estão tão grandes que quando ela pensa que está respirando o ar puro, que tudo vai dar certo, de repente vem a próxima onda e engole essa pessoa. Ó Jesus, estende a tua mão para ela agora. Assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, o Senhor está estendendo a mão para cada pessoa. Ó Jesus, venha nos renovar no Espírito Santo. Essa pessoa, meu Pai, que precisa de um renovo espiritual, essa pessoa que precisa renovar os votos com o Senhor, receba ela agora, meu Pai, aleluia. Esta mulher e este homem, Pai, que já foram batizados com o Espírito Santo, renova eles, Jesus, enche eles com a Tua presença, com o Teu Espírito, e que eles venham ter força, uma força sobrenatural. Eu declaro que hoje será um novo tempo. Hoje é dia de dar a volta por cima, de sacudir a poeira. Oh, meu Pai, nós queremos tomar posse das Tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor é bom e que as Tuas misericórdias duram para sempre. Por isso nós tomamos posse. Nós estendemos as nossas mãos para receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Jesus, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estamos aqui, meu Pai, para dizer o quanto somos bons e tudo aquilo de bom que já fizemos. Não, nós estamos aqui para reconhecer que somos falhos, merecedores da ira do Senhor. No entanto, a graça salvadora se manifestou a todos nós, na presença de Jesus Cristo. E é em Jesus que nós nos apoiamos, é em Cristo que nós vivemos e tomamos a decisão de viver a partir de hoje. Ó Jesus, eu te glorifico e eu te exalto, porque o Senhor me salvou, eu não tinha nada para oferecer, ninguém me dava nada, Senhor, ninguém acreditava que eu tinha um futuro, mas o Senhor acreditou em mim. E eu creio que o Senhor está acreditando neste homem, este homem que muitas vezes se sente cansado, muitas vezes se sente tão culpado, injustiçado. Ele acha que só porque as pessoas não dão valor a ele, é que ele não tem valor também. Mas é mentira de Satanás. Senhor Jesus, corrige a mentalidade dele. Mostra para ele o quanto ele vale. Ele vale o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ó Senhor, eu te agradeço porque hoje está sendo um dia de cura, um dia de restauração. E eu peço que o Senhor, meu Pai, coloque a tua mão de poder. Assim como o Senhor tirou sobre as minhas costas toda opressão, todo peso espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus todo peso, toda opressão maligna, e eu declaro a liberdade, a libertação através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão, obrigado pelo que o Senhor fez hoje aqui, obrigado porque o Senhor vai continuar nos amando até o fim, aleluia. E nós só temos que te glorificar, Senhor, porque mais um dia foi vencido. Mais um dia estamos aqui na Tua presença e queremos continuar, meu Pai, nessa campanha, nessa corrente de oração, na oração da manhã e na oração da noite. Ó, meu Pai, que as pessoas que forem ouvir esta oração agora, através de cada um aqui que vai compartilhar esta oração, meu Deus, toca nessas pessoas, Pai. Toca nos nossos familiares, Senhor, nos nossos amigos, que eles recebam essa palavra de coração aberto. E desde já eu repreendo toda a voz do inimigo, impedindo eles de receberem da Tua mensagem, da Tua palavra. E que o Senhor abençoe a todos, e principalmente a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.